Agora vamos tratar mais especificamente, tá, da arte como literatura, que é o nosso objeto de estudo. A literatura, né, que tem a tradição oral ou escrita, ela desempenha importantes funções na nossa vida, tá? E quais são as funções, então, desse texto literário? Possui 6 funções. Nos faz sonhar, provoca a nossa reflexão, nos diverte, nos ajuda a construir nossa identidade, nos ensina a viver e também denuncia a realidade. Falando do primeiro tópico aqui, ó, a literatura nos faz sonhar, porque ela tem o poder de transportar o leitor e fazer com que ele viva outras vidas, tá? Isso faz com que a gente se desligue do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para que a gente tenha espaço de sonho e fantasia também. E quando a literatura nos provoca a reflexão, porque o que acontece? Ela em si não tem o poder de mudar a realidade, mas faz com que as pessoas reavaliem suas próprias vidas e a partir disso mudem comportamento. Se realmente mudarem comportamento, ela vai ter desempenhado, né, um importante papel transformador, ainda que de maneira indireta. Nós temos aqui uma entrevista, né, com Saramago. Vou botar essa outra imagem aqui que ficou melhor do que essa, para vocês poderem ler. Não irei ler, depois vocês leiam com calma. A pergunta foi a seguinte: o senhor crê que a literatura tem alguma capacidade de provocar mudanças no mundo? Então depois vocês leiam a interessante resposta que Saramago deu. Ela, né, tem também o papel de nos divertir. Tá? Então você sabe que, independente do que aconteça, aquelas sensações que você sentiu ao ler o livro, aquelas emoções, elas sempre ficarão marcadas, né? Sempre tem alguém, qual é o seu livro de cabeceira? É tal livro. Por quê? Porque aquele livro marcou a pessoa, né, de determinada maneira, de determinada forma. E o quarto item, né, por que ela nos ajuda a construir a nossa identidade? Geralmente a gente interage com o que a gente lê, tá? É impossível, depois de você obter uma informação ali, você não refletir sobre aquilo, tá? E o que acontece, tá? Ela vai mudar a nossa identidade individual e também vai nos ajudar a construir, porque a gente vai estar em contato com a nossa história e vai nos dar a chance de compreender melhor o nosso tempo, nossa trajetória como nação. O outro item, né? A literatura nos ensina a viver. Como assim, tá? Ela vai passar pela nossa trajetória através de mundos fantásticos, né? De seres imaginários e através das palavras esses seres ganham vida. E também vai exprimir a criação poética, tá? Que a poesia ela tem um poder de te tocar, tá certo? Então, parece que aquele texto é tão nosso quanto a pessoa que criou aquela história, tá? Ela pertence a nós também. E aquelas reflexões vão nos ensinar a ter um olhar diferenciado para as situações do nosso dia a dia. Por isso que nos ensina a viver. E, para mim, a parte mais importante, né, da literatura é que ela denuncia a realidade, tá? E esse papel dela aqui, a gente pode pensar como, por exemplo, na época da ditadura militar, né, muitos tentaram ocultar o que estava acontecendo, mas inúmeros escritores arriscaram a própria vida para denunciar em suas obras a violência que estava sendo passada naquele momento da nossa história, tá certo? Então tá aí, pessoal, a literatura nos faz sonhar, provoca reflexão, nos diverte, nos ajuda a construir nossa identidade, nos ensina a viver, denuncia a realidade. Então, a leitura das obras literárias nos ensina a valorizar nossos direitos individuais, nos ajuda a desenvolver melhor nossa consciência política e permite que a gente olhe para a nossa história, principalmente para a parte mais triste, né, para que a gente procure construir um futuro melhor, principalmente na situação que nós estamos vivendo do Covid-19, né? O mundo todo sofrendo por conta disso. Nós estamos vendo a história acontecer debaixo dos nossos olhos. Muitos tentaram omitir a situação, as consequências que isso trouxe, né, para a sociedade em geral. E com certeza muitos escritores já estão preparando, né, o seu olhar para essa situação e
fazendo grandes obras aí que teremos acesso em breve. Nós temos um poema aqui do escritor Chacal, né, que ele faz a denúncia sobre as mazelas que a gente sofre, né, no nosso país desde sempre, né? O poema tem o nome de SOS. Tem gente morrendo de medo, morrendo de esquizotomose, de hepatite, meningite, sifilite, morrendo de fome, morrendo por muitas causas. Nós, que não somos médicos, psiquiatras, nem ao menos bons cristãos, nos dedicamos a salvar pessoas que, como nós, sofrem de um mal misterioso, o sufoco. Esse poema, criado, né, por Chacal em 1971, ele está denunciando os males que afligem os brasileiros e que, convenhamos, né, de 71 para 2020 não mudamos muita coisa, infelizmente. Mas a denúncia foi feita pelo poeta. Então, para a gente entender, né, perfeitamente as obras de arte, a gente precisa aceitar o pacto que o autor quer fazer conosco, que somos leitores. Então, esses mundos literários, para eles ganharem vida, a gente tem que aceitar que o que está ali representa a verdade. Tá? Então, o autor ele vai te dar pistas dentro do próprio texto para que você dê credibilidade ao que ele está falando e aceite aquelas condições do mundo ficcional criado por ele. Nós temos um conto aqui de Edgar Allan Poe, chamado Gato Preto, que após ele matar o gato, né, o personagem assassinar o gato dele, ele começa a ter alucinações, e essas alucinações, ele propõe lá no texto que você as aceite como verdadeiras. Então, somente através desse pacto é que vai tornar isso possível. E a gente chama isso na literatura de verossimilhança, tá? É algo que não é verdadeiro, mas parece verdadeiro, a partir do momento que você aceita aquelas características. A literatura, entre outras características, né, que ela possui, ela é uma linguagem. Vamos falar um pouquinho da linguagem da fotografia. Na foto você tem luz, foco, ângulo, cor, tá? E esses elementos eles são explorados para que a pessoa consiga provocar efeitos em quem olha aquela foto. Nós temos essa daqui, uma triste foto, né, por se dizer, que foi tirada no Vietnã, rodou o mundo inteiro em 1972. Infelizmente, né, o retrato de uma guerra. A menina na época tinha 9 anos, né? Teve várias queimaduras graves pelo corpo. E essa foto se transformou numa arte e também é uma denúncia, tá? Não deixa de ser. A linguagem da literatura. Então, a literatura, né, como eu falei, a foto usa imagem, usa luz, usa o ângulo. A literatura vai usar a palavra. Então, os escritores e poetas eles vão explorar todo o potencial significativo e também sonoro, é importante lembrar disso, que a palavra possui para deixar seus textos mais interessantes. Então, é importante que a gente tenha em mente dois sentidos, dois conceitos. O sentido conotativo, também chamado de figurado, vai ser o mais usado na linguagem, né, poética, por conta da sua estética, dos seus efeitos que ele produz. E existe o contrário, que é o sentido denotativo, também chamado de literal. Esse já é aquele sentido mais básico da palavra, geralmente usado em textos que são mais objetivos, como as redações dissertativa argumentativa, por exemplo. Mas o trabalho com sentido conotativo ou figurado da palavra é a característica essencial da nossa literatura. Então, o leitor, ele precisa entender o significado daquelas palavras para que aquele mundo ficcional descrito ali faça sentido, tá? Outra coisa importante a gente notar, que eu já comentei lá no início, que existem textos que são verbais e textos não verbais, tá? Então, nós temos aqui uma coisa chamada plurificação, plurisignificação. Uma mesma palavra com vários significados. Aqui nós não temos palavras, é apenas uma imagem de uma escada, porém vai para além da imagem em si. Você sabe que é uma escada representada, mas ao mesmo tempo ela vai te transmitir
uma sensação um pouco de instabilidade. Então a gente chama isso de sentido conotativo em textos não verbais. Aqui a gente tem a descrição, né, da foto, da onde que ela é, da abadia da Austrália, e é um texto não verbal conotativo. Agora nós veremos o poder de explorar o sentido das palavras numa poesia de Manuel Bandeira chamada Profundamente. Lerei só a parte final para você perceber como a palavra, né, dormir profundamente tem um significado diferente da primeira parte do poema para a segunda parte. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje, não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa, onde estão todos eles? Estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. Nós vemos aqui, né, o uso do advérbio profundamente, que ele foi colocar para indicar que as pessoas não mais despertariam, tá? Então, qual o sentido ali da palavra dormir? Não é mais você deitar, dormir e acordar no dia seguinte. A gente entendeu ali que eles já haviam falecido nos dias de hoje. Então, você vê a beleza que a palavra tem, tá? De acordo com a estética do escritor. Tá? O trabalho que ele tem com essas palavras traz um novo sentido. O nosso próximo vídeo vai ser sobre recursos da linguagem literária, o poder das imagens. Então vamos agora tratar da literatura especificamente, que a gente até então falou da arte em geral, das características da arte. Aí a literatura é uma arte, obviamente, e uma das mais antigas, né? Porque nós temos a literatura oral ou escrita, e ela tem uma função muito importante na vida das nossas sociedades. E quais são as funções de um texto literário, tá? Basicamente, são 6 funções. Primeiro, nos faz sonhar, provoca nossa reflexão, segundo, nos diverte, nos ensina a construir nossa identidade, nos ensina a viver e também denuncia a realidade. Na primeira parte, a literatura nos faz sonhar, por quê? Né? Ela faz a gente se emociona, de uma maneira de ficar triste ou ficar feliz, e ela nos permite viver outras vidas, é um descanso do nosso dia a dia, tá? Quando ela traz para nós aquele espaço de sonho e fantasia. A segunda, né, função do texto literário é provocar nossa reflexão. Ela não tem o poder de mudar a realidade, mas vai fazer com que as pessoas reavaliem suas vidas e podem mudar o comportamento a partir disso, tá? E aí, pessoal, continuando o nosso PDF, né? Vamos responder a pergunta: o que é a arte? Na verdade, há muitas respostas para essa pergunta. Isso vai depender da época em que você fez a mesma, tá? Durante muito tempo, a arte foi entendida como a representação do belo. Então, para a antiguidade, o que era o belo? Era a harmonia das proporções. Geralmente eles se baseavam no corpo humano, porque para ele a representação do nosso corpo era um modelo de perfeição, tá? Então vocês podem ver como muitas esculturas da época da Grécia, de Roma, essa aqui é a Vênus de Milo, tá? Essa estátua se encontra lá em Paris, no Museu do Louvre. Já no século XIX, o romantismo, né, a escola literária romantismo, ela já vai adotar a questão dos sentimentos e da imaginação para partir daí fazer a sua obra de arte, tá? Então o belo, ele não vai mais se vincular à questão das formas. Do século XX em diante, até os nossos dias atuais, a gente tem a representação da arte, né? A gente inclui a luz, a questão do movimento, a interpretação das formas geométricas, tá? E, inclusive, alguns tentam até representar o nosso inconsciente. Por tudo isso que a gente falou, né? A arte, ela pode ser entendida como uma recriação permanente da linguagem,
tá? Ela pode ser uma provocação, um espaço de reflexão, uma interrogação entre o observador e o objeto observado. Por exemplo, quando você está olhando para uma obra de arte, você é o observador e a arte é o objeto observado. Então aquilo ali vai trazer sensações, né, sentimentos para você, tá? E a maneira que você vai poder interpretar aquilo é livre, né? Hoje nós temos a pintura, a escultura, o cinema, tá? Então, as pessoas que trabalham com essas artes, elas podem construir mundos ficcionais e, a partir desses mundos, fazer as interpretações dela da realidade, ok? A gente precisa entender que toda criação tem um criador, tá? E esse criador ele vai filtrar a realidade e vai permitir que a gente entenda qual é a interpretação que ele vai dar, tá certo? O artista, ele está sempre dentro de algum contexto histórico, tá? De alguma cultura, e ele vai tentar fazer um recorte daquilo e colocar em sua obra. A gente também precisa ver os agentes da produção artística. Quando a gente olha uma obra, quais são os meios que estão mobilizados ali? Você tem o próprio artista, você tem o contexto, você tem o público, a linguagem, a estrutura e o contexto de circulação, tá ok? Então a história, a religião, a ideologia do artista, tudo isso vai moldar a visão que ele tem de acordo com a época e os costumes que ele vive, tá? Então, quando ele faz uma obra de arte, ela vai estabelecer um diálogo entre as pessoas que viveram na mesma época que ele, tá? E vai propor para essas pessoas uma reflexão sobre aquela situação. Então, toda obra de arte ela vai interagir com um público, tá? E esse público ele vai passar a ser considerado um interlocutor. De certa maneira, o público participa das escolhas que o artista faz. E ele vai escolher um tipo de linguagem que ele vai usar, tá? Para desenvolver a estrutura e vai colocar aquela arte em determinado suporte para apresentá-la. Você, por exemplo, quando faz um texto, onde aquele texto vai aparecer? Isso que é o suporte. Vai aparecer num livro didático, né, que é o livro escolar, vai aparecer num jornal, por exemplo, né? A estrutura que nós tínhamos de colocar os textos artísticos em maneira de folhetins era bem interessante. Então, era uma estrutura diferenciada. Quando você vai fazer um filme para televisão, por exemplo, os diretores filmam as cenas e colocam a parte do corte exatamente onde entraria um comercial, tá? Então, o suporte do filme que seria televisão vai ser diferente do filme que vai ter como suporte o cinema, tá certo? Então, só para recapitular, quem são os agentes da produção artística? O artista, o contexto em que ele viveu, o público para o qual a obra foi criada, a linguagem que ele usou e a estrutura em que foi produzida e seu contexto de circulação. É interessante observar, né, que a arte, ela realmente pertence à sociedade e você tem como recriá-la. Nós temos aqui o quadro, né, Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, esse aqui é o autorretrato dele. E você pode ver aqui uma recriação da mesma obra, feita em 1983 por Jean-Michel né, Basquiat, tá aqui o artista também. E nós temos uma linda citação aqui da escritora Nélida Pinon, que diz que a literatura não é produto que vem apenas do artista, tá? A sociedade tem influência muito forte, né? Tem um caráter coletivo, e principalmente a nossa querida literatura, que é nosso objeto de estudo.